Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina Gestão do Tempo e Produtividade. Nas aulas anteriores nós aprendemos um pouco os 5 passos para sermos altamente produtivos, como capturar todas as demandas que vêm até nós diariamente, esclarecer elas depois esclarecidas, organizá-las, uma vez por semana fazermos uma reflexão e uma revisão e depois partimos para a execução, alinhados com os objetivos que temos, os projetos que temos definido de forma a sermos altamente produtivos. Na aula de hoje nós vamos ver uma outra coisa muito importante a ser feita para sermos produtivos, que é a importância do planejamento semanal. Quando fazemos a revisão, a reflexão, também já podemos fazer um planejamento da nossa semana e nesta aula nós gostaríamos de dar algumas dicas de como fazer o planejamento semanal para sermos altamente produtivos. David Allen tem uma frase que diz assim: quando você planeja suas atividades uma vez por semana, você fica livre para pensar no restante do tempo. Você não fica com a mente sobrecarregada, tentando processar tudo que você tem a fazer naquela semana, porque você já parou, já organizou, já definiu as coisas que você tem a fazer. Isso deixa sua mente mais tranquila para você pensar ao longo da semana enquanto executa suas tarefas. Não dá para falar também de um bom planejamento semanal sem fazermos uso de uma ferramenta que é extremamente importante, que é o calendário. Então, tudo que você tem de fazer na semana deve estar no seu calendário, na sua agenda. Compromissos com data marcada, compromissos com hora marcada, tem que estar na sua agenda. Tarefas a serem feitas em dias específicos, qualquer coisa que seja opcional ou simplesmente desejável, não deve estar no seu calendário. Então, tudo aquilo que tem data e hora definida, você coloca no calendário. Aquilo que é um sonho, que você, talvez se der, isso vai estar lá nas suas listas de ações. Mas para termos um bom planejamento semanal, o calendário é uma ferramenta essencial, não tem como sermos produtivos, não temos como ter uma semana organizada se não fizermos uso de uma ferramenta tão simples que é um calendário ou uma agenda, né? Então, o objetivo para você ter uma semana bem organizada, uma semana bem planejada, passa pelo planejamento semanal. Como é que eu faço então o planejamento semanal? Imagine o seguinte: fazer um planejamento semanal é como se você abrisse uma janela do tempo e enxergasse apenas uma semana. Você vai focar apenas na semana que está por vir. Esqueça as coisas que estão para frente, 2, 3 semanas. Não adianta você ficar gastando energia mental, pensando, lembrando de coisas que você vai fazer daqui 2, 3, um mês, se na verdade você não vai conseguir executá-las no momento. Então pense no planejamento semanal apenas na janela de tempo de uma semana. E como é que eu então faço o meu planejamento semanal? Primeira coisa é o quê? Insira em seu calendário os compromissos da semana. Abra a janela de tempo da semana, veja como é que está, quais são os compromissos que eu já tenho reservados ou assumidos para essa semana. Pare um pouco, tente imaginar, falta alguma coisa? Tem alguma coisa que só está na minha cabeça que eu devo trazer para o calendário? Então o primeiro passo é esse: esvazia sua mente de coisas que talvez você não tenha capturado ainda e aí você coloca no seu calendário. E aí você vai ter então já a ideia de como será a sua semana. Depois que você fizer isso, você abra a janela do tempo, uma semana que passou, só para você ver se faltou alguma coisa na semana passada, passou alguma coisa em branco. Então, se alguma coisa você esqueceu ou por algum acaso não foi, você vai trazer para a semana seguinte ou você vai planejar para outras semanas, mas não vai ficar esquecido, certo? Então, isso proporciona o quê? Você, se por algum acaso na semana que passou ficou algo esquecido, você vai trazer para frente. Isso proporciona as coisas não ficarem esquecidas no passado. Você sempre vai estar dali para frente as demandas que você tem. Olhou a semana que passou? Fecha a janela, volta de novo para a janela da semana seguinte. Abre um pouquinho, 2, 3 semanas para frente, só para você enxergar. Tem alguma coisa planejado para daqui 2 ou 3 semanas que dependem alguma ação essa semana? Ou às vezes você vai assim: a minha semana está tranquila, tem algo que eu possa antecipar e trazer essa semana? Então, quando eu abro a semana atrás, uma semana à frente, é só para mim, para que eu possa ampliar o meu campo de visão e enxergar se tem alguma coisa que nas semanas que passou, nas semanas seguintes, que pode
influenciar na semana. Não tendo, você volta de novo e volta para o seu planejamento semanal. Focar na semana. Uma vez que você esvaziou a sua mente, colocou todos os compromissos na sua agenda, olhou a semana que passou, olhou as seguintes, está tudo tranquilo, você vai lá, nas suas listas, ok? Lembra nos 5 passos lá da produtividade? Na parte de organização, que aquilo que você não executou, você foi colocando numa lista de próximas ações ou próximas tarefas. Então você vai pegar as suas listas, lista de projetos, lista de tarefas, o que eu tenho aqui que foi capturado, que demanda ação e que eu possa fazer essa semana ou que eu devo fazer essa semana. Então no momento do planejamento semanal, você vai buscar essas informações e vai o quê? Trazer então para o planejamento da sua semana. Que dia que eu vou fazer essas atividades? Se tem data e hora marcada, eu já reservo no meu calendário o dia e a hora. Se não, é uma lista de tarefas, lista de ações que eu tenho que executar ao longo dessa semana. A mesma coisa você também vai fazer lá nos seus e-mails ou nas suas outras ferramentas de captura. Dá uma olhadinha, tem alguma coisa que ficou lá parado? Então eu vou lá no e-mail, tenho lá uma pastinha que eu fui colocando o quê? Próximas ações. Então tem algum e-mail que por algum acaso, demanda ação essa semana? Então eu começo a fazer, o planejamento. Geralmente o momento que você vai fazer o seu planejamento semanal é no 4º passo lá da produtividade do GTD, que é o momento da reflexão, da revisão semanal e já do planejamento para a próxima semana. Só que não tem como sermos produtivos se não pararmos, gastarmos um tempo para esse planejamento. Sairmos daquele estado do modo reativo para o modo proativo. Algumas dicas também importantes para esse momento do planejamento semanal. Uma, faça o planejamento todas as semanas. Defina um dia e um horário e já coloque no seu calendário. Isso é muito importante. Qual é o dia e qual é o horário que eu vou fazer a minha revisão, meu planejamento semanal? Isso já tem que estar na sua agenda, no seu calendário, para que semanalmente você possa fazer. E não tem nenhum problema, se passou uma semana, algum imprevisto ou algum compromisso, você não conseguiu fazer naquele horário, se organize, faça num outro horário, não deu naquele dia, faça no outro dia. Mas o importante é você criar o hábito de semanalmente gastar um tempinho para planejar a sua semana. Você entrar numa semana de forma que você consiga enxergar ela clara com as ações que você tem, os compromissos que você tem para aquela semana. Concentre-se nessa atividade, evite ser interrompido, porque você não vai conseguir fazer um bom planejamento semanal se você tiver muitas interrupções. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, foi definido que toda segunda-feira, a primeira hora de trabalho é a hora do planejamento semanal. Então, todos os funcionários, eles chegam nas suas atividades, a primeira atividade que ele tem na segunda-feira, no início da semana, é planejar a sua semana. Alinhar o que tem de agenda, os compromissos, as ações, alinhar com o seu chefe, validar com o seu chefe se as ações e os compromissos que ele tem para aquela semana estão alinhados com os objetivos do departamento e da empresa. Depois que você fizer isso, você valida a semana que você planejou. Ela é factível, é possível de acontecer do jeito que eu estou planejando? Você apenas está no momento de planejamento. Se não é possível fazer ou executar ou a semana ocorrer daquele jeito, você ajusta, Você está planejando. Tem muita coisa essa semana, tira. Tem pouca coisa, acrescenta. Está desalinhado com meus objetivos? Alinha. Está desalinhado com os objetivos do departamento? Então, no momento do planejamento, você consegue alinhar para que realmente você tenha o quê? Uma semana altamente produtiva. E no final, você faz a pergunta para você mesmo. Essa semana, se acontecer do jeito que eu estou planejando, pode ser considerado um sucesso? Vou estar satisfeito se eu alcançar o resultado? Isso é importante, porque também se você não estiver satisfeito com o planejamento, você pode refazer, pode reorganizar, mas o importante é que você comece uma semana que tendo a visão de tudo que você tem a fazer e que se ocorrer daquele jeito, você vai estar satisfeito, você vai se sentir altamente produtivo, vai conseguir entregar os resultados que as pessoas ao seu redor esperam de você. Por isso é importante no início de cada semana você parar, gastar um tempo, olhar as suas prioridades, ver o quanto tempo você vai ter na semana e aí alinhar de acordo com as suas prioridades como você vai gastar esse tempo que você tem ao longo da semana.
Uma vez feito o planejamento semanal, uma coisa muito importante também para alta produtividade é o que a gente pode chamar do check-in e do check-out diário. Então, no início de cada dia é importante você bater o olho rápido e ver o que eu tenho para hoje. Como é que está a minha agenda? Quais são as coisas mais importantes que eu tenho para esse dia? E talvez começar sempre as suas atividades pelas coisas mais importantes, porque via de regra, a parte da manhã para muitos é mais produtiva, então você concentra a parte da manhã nas atividades mais importantes que você tem para aquele dia. É muito importante no início de cada dia você enxergar quais são as atividades que eu tenho para hoje e dentre todas as atividades, quais são as prioridades. Para isso você faz o quê? Calendário, vai ver as ações do dia e as suas listas de tarefas que você tem para aquela semana e você então alinha as ações da semana. Nesse momento também você pode dar uma olhadinha, talvez no dia anterior, ver se não ficou nada faltando, olha o dia seguinte, ver se tem alguma coisa que demanda hoje de alguma ação que pode impactar, só para você ampliar um pouquinho o leque de visão. Olha o dia anterior, o dia seguinte, para você ter um dia altamente produtivo. E o check-out é no final do dia, antes de você fechar as atividades do dia, você bater o olho. Aquilo que eu tinha planejado para o dia, consegui executar? Teve muitas interferências ao longo do dia que me atrapalharam nas minhas atividades. O que ficou sem fazer? O que ficou sem fazer? Eu tenho que fazer amanhã sem falta? Se torna uma prioridade já para o começo do dia seguinte? Não, eu posso realocar para a semana que vem ou para daqui 2 dias? Esse check-out no final do dia também é muito importante para a alta produtividade, porque as coisas não vão ficando no esquecimento. Você vai estar sempre levando à sua frente todas as demandas que foram chegando até você. Então, se você desenvolve o hábito do planejamento semanal, semanalmente, gastar um tempinho, planejou a semana, diariamente, faz o check-in, olha as suas atividades, final do dia, faz o check-out, vê se tudo aquilo que você se planejou foi executado. E às vezes no momento do check-out você tem a oportunidade ainda de arrematar alguma coisa que ficou pendente e você ainda executar ao longo daquele dia. Por isso é muito importante, Planejamento semanal, faz o check-in diário, faz o check-out diário, para você ser altamente produtivo. E aqui só uma dica, cuidado com o calendário também, É uma ferramenta extremamente importante, mas a dica é você nunca ingesse o seu calendário com compromissos 100% todo momento, toda hora. O ideal é você deixar alguns momentos, Lembrando que no calendário só vão as coisas que têm data e hora definida, Ou data, não tem uma hora, mas você pode colocar se é algo que tem que ocorrer ao longo do dia. Mas não é todas as suas rotinas costumeiras que tem que estar no seu calendário, são só as coisas pontuais. E lembrando sempre, nunca engessar, deixe espaços para os imprevistos, porque eles vão ocorrer ao longo do dia. Então você tem que deixar ali alguns momentos vagos, porque se surgir um imprevisto, você tem como flexibilizar. E uma coisa importante, quando tem reunião fora do escritório, lembre sempre que tem o tempo de deslocamento, isso é importante também, às vezes, estar no seu calendário. Às vezes a gente marca uma reunião fora, mas esquece do tempo de deslocamento. Então é importante também, você pode já colocar no seu calendário o tempo de deslocamento que você tem ali, para você ter uma visão aonde vai estar indo ao longo da semana o seu tempo. Então, revisando, não tem como sermos produtivos se não fizermos um planejamento semanal. Se nós não desenvolvermos o hábito de semanalmente pararmos um tempinho, olhar a semana que ainda vai vir e planejá-la, dificilmente seremos produtivos. Uma vez planejando a semana, crie o hábito de fazer o check-in e o check-out diário. Veja as demandas que você tem para o dia, no final do dia faz uma revisão, vê o que ficou, se tudo foi atendido, as coisas novas que vieram, onde é que teve os imprevistos e você já alinha para o dia seguinte, para que realmente no dia seguinte você possa corrigir. Caso teve algumas falhas no dia seguinte você já corrige, focando sempre na produtividade, na alta produtividade. E quando a gente usa sistematicamente esses métodos, com certeza somos altamente produtivos e com certeza ficamos menos estressados. Bom, concluindo, nessa disciplina nós aprendemos como gerenciar melhor o nosso tempo e sermos mais produtivos, através de um método muito simples chamado GTD, onde nós podemos sistematizar todas as nossas ações, como capturar, esclarecer aquilo que foi capturado, uma vez esclarecido, organizar, uma vez organizado, semanalmente fazer uma revisão e também planejarmos a ação da nossa semana e aí partimos então
para a execução de uma forma muito bem clara de todas as ações que temos, de tudo que temos a fazer, com a consciência tranquila, que todas as demandas que chegaram, elas foram capturadas, estão dentro de um sistema que nos dá essa tranquilidade. Quando eu preciso da informação, eu vou lá e busco. Para mim, particularmente, pessoalmente, essa sistematização, esse modelo ajudou muito a minha atividade no dia a dia. Né? Eu tenho muitas informações que chegam, muitas demandas que chegam por vários canais. É atendimento pessoal, é telefone, é WhatsApp, é Facebook, é Telegram. São tantos os canais de comunicação que chegam demandas que às vezes ficava meio sem saber se estava dando conta ou não. A partir do momento que eu tive contato com essa metodologia, comecei a aplicar na minha vida, com certeza trouxe assim um alívio, né? O estresse diminuiu, a sensação de ter as coisas sob controle, saber que elas estão sendo feitas, as outras que não estão, é porque não precisa para aquele momento, estão organizadas para serem feitas nos momentos corretos. Então, particularmente, para mim, é uma metodologia, uma sistematização que funcionou, que deu certo, tenho aplicado na minha vida e fazendo uso do planejamento semanal, colocando semanalmente, alinhando a semana, organizando, partindo para a execução, alinhado com os objetivos e propósitos pessoais e profissionais, com certeza tenho conseguido entregar muito mais do que antes, quando não tinha todo um processo estruturado e organizado. Fica aí a dica para você usar, né, na sua vida esses 5 passos para a alta produtividade. E não se esqueça que semanalmente você tem que gastar um tempinho, planejar a sua semana e aí você vai partir para a execução sem medo de ser feliz, tendo alta produtividade e cada vez menos estressado.